Olá, está no ar o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho. Todas as semanas vamos fazer uma viagem pelo Brasil e descobrir o que tem sido feito para melhorar os serviços prestados ao cidadão que procura o Judiciário do Trabalho. No programa de hoje, a última reportagem da série sobre acidentes de trabalho. Vamos mostrar histórias de pessoas que conseguiram superar os traumas físicos e psicológicos e voltaram ao mercado. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas de uma cuidadora de idosos e da assistente social da clínica são respondidas por uma juíza do TRT de Sergipe. Direto de Porto Seguro, Encontro Nacional de Boas Práticas da Justiça do Trabalho reúne magistrados e servidores para promover o aperfeiçoamento das rotinas de trabalho nos regionais. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos viajar até Campinas, São Paulo, para conhecer as animações do cineasta Maurício Squarizi. Tudo isso e muito mais agora. O Jornada já começou. Superar os traumas físicos e emocionais depois de sofrer um acidente de trabalho não é nada fácil. Quem consegue voltar ao mercado pode se considerar um vencedor. Afinal, para essas pessoas, a reintegração significa deixar para trás o medo de nunca mais voltar a ter uma vida normal. Adriano não precisa escrever frases longas para explicar o que aconteceu com ele depois do acidente de trabalho que decepou a ponta de 2 dedos da mão esquerda. Reabilitação. Adriano, qual foi o sentimento de poder escrever essa palavra 7 meses depois do acidente, só que com os sentidos diferentes? É uma sensação de alívio, de retornar ao trabalho, né? De conseguir o sustento da minha família. Desse trabalho eu tiro o sustento da minha família, da minha casa. Só que eu ainda não me sinto 100% recuperado, né? Ainda tem algumas sequelas que eu fiquei do acidente, mas é uma sensação, um sentimento de alívio. O sentimento de hoje é bem diferente da dor sofrida pelo vigilante na guarita de estacionamento de um órgão público em Brasília. Na época, não existia cancela automática. O controle de entrada e saída da portaria era manual. Eu baixei a corrente, o carro entrou no que ele entrou, a corrente prendeu entre o pneu e o para-choque trazendo, levando a mesma até o meio do estacionamento. Eu achei que eu só tinha me machucado. Quando eu observei, eu tinha perdido as pontas dos dedos. Adriano ficou afastado do cargo pelo INSS para se recuperar. 7 meses depois, viu que podia continuar exercendo a função. Você trabalha no mesmo lugar onde aconteceu o acidente. Trabalho no mesmo local. Só que na época era contratado por uma outra empresa terceirizada. Isso, positivo. Por causa da falta de apoio da empresa terceirizada e do acidente, Adriano busca agora um apoio da Justiça do Trabalho. De maneira nenhuma eu quero me aposentar, eu quero continuar trabalhando. Só que é um direito que eu tenho, que eu descobri desse direito e estou correndo atrás. Como cidadão brasileiro, pago meus impostos. Então eu quero que seja exercido o meu direito, que é o auxílio acidentário. Uma porcentagem acima do salário até eu aposentar sobre a sequela que eu fiquei, que eu não sou mais normal. Queira ou não queira, eu não sou mais. A falta de luvas de proteção durante a construção de uma casa em São Paulo contribuiu para a perda dos 2 braços e das 2 pernas de Severino. O ferro ele não chegou a encostar no fio. Ele ficou de longe assim, só no fogo. Então me engrudou. Se ele bate, me jogava longe. Eu podia perder menos, né? Mas como fiquei grudado, fiquei um tempo grudado, então queimou os 4 membros. Os novos passos na vida de Severino representam a vontade dele de ter uma rotina de vida, de trabalho. É muito importante essa prótese, viu, cara? No começo eu ficava lá quase jogado no sofá. O primeiro passo meu, eu andei 1,80 m assim, né? Gente, eu chorei demais, cara. De alegria, de emoção. Trabalhe com segurança.
Porque eu vou te falar, não é fácil você perder uma perna ou um braço, ou até mesmo uns 4 membros que... O pedreiro Mauro exibe no corpo as marcas deixadas pela massa de cimento com a qual ele trabalhou durante anos. A massa normal, você faz ela, chega à tarde, ela não presta mais, né? E essa não, ela fica 3 dias sem endurecer, porque você vai usando ela. Aí de cada vez que você vai usando ela, mais forte vai ficando o produto, a química do produto. Se ela cair num cortado seu, já fica queima já, arde. Aí você tem que correr e lavar rapidão. Ela come, ela corrói a mão da gente. Tão forte que ela é. O descaso inicial do empregador fez o problema se agravar, mas no ano passado ele conseguiu uma licença médica e iniciou o tratamento. A médica me deu 6 meses. A primeira vez foi 2 meses, agora me deu 6. Aí eu fui no médico, no INSS esses dias, ele falou que eu não tenho mais perícia, né? Quem vai resolver é lá em Cuiabá com a reabilitação, né? A reabilitação a que seu Mauro se refere é um serviço previdenciário prestado pelo INSS. Ela é destinada aos segurados da Previdência Social, os seus dependentes, os aposentados e as pessoas com deficiência. Só nessa gerência do INSS em Cuiabá, atualmente há 1.500 segurados em alguma etapa do processo de reabilitação profissional. Ele envolve desde a perícia médica e a concessão de benefício previdenciário até a reinserção ao mercado de trabalho. Dentro desse processo se inclui a elevação da escolaridade, para se atingir um número mínimo de escolaridade conforme a exigência dos cursos, os cursos de capacitação profissional, e o encaminhamento para vagas no mercado de trabalho. As pessoas com deficiência e o trabalhador reabilitado contam com o respaldo da Lei dos Benefícios Previdenciários. No artigo 93, ela estabelece proporções a serem cumpridas por pequenas, médias e grandes empresas. Mas muitas vezes, os órgãos de fiscalização e mesmo os trabalhadores encontram dificuldades nesse processo. Se eu não posso trabalhar em obra, não sei o que eu vou fazer, né? Eu não tenho estudo, eu não sei fazer outra coisa, né? Dá uma angústia? A gente pensa, né? Você deve, você tem compromisso, tem filhos, tem, né? Casa, né? Fica difícil. A reabilitação profissional é oferecida em 620 agências do INSS em todo o país. Dados do Instituto mostram que em 2012, mais de 17 mil trabalhadores contaram com o benefício. São muitos casos com êxito que o segurado Nós temos, por exemplo, segurados que fazem cursos técnicos de longa duração. Então, retornam para o mercado de trabalho numa outra função, com salários melhores. De Londrina, no norte do Paraná, vêm histórias de pessoas que ficaram com sérias limitações após acidentes. Elas, no entanto, aprenderam a conviver com as suas deficiências e hoje se dedicam a conscientizar os outros a não cometerem os mesmos erros. Claudines Bartolomeu chega em casa dirigindo o próprio carro. Outra conquista é conduzir a cadeira de rodas. Sim, uma conquista diante do diagnóstico que ele recebeu após um acidente de moto. E o médico, na época, me deu o diagnóstico de... Ele falou na cama do hospital para mim que eu tinha sofrido uma lesão grave, que eu ia ficar numa cama praticamente pro resto da vida vegetando. Poucos anos antes, o pai de Claudines, seu Domingos, havia perdido um braço em acidente de trabalho. Um baque após o outro na família de Dona Maria Helena. Daí a gente teve que unir junto para suportar tudo isso, né? Que até um dia ele começou a chorar bastante, acho que no começo. O pai dele falou assim, se chorar resolve, então vamos sentar nós 3 aqui e vamos ficar chorando. Porque não vai resolver, a gente tem que lutar. Contrariando as previsões iniciais, além de recuperar parte dos movimentos, o filho de Dona Maria Helena e seu Domingos se transformou em um atleta paralímpico, colecionador de medalhas em competições nacionais. O pai, que não sabia nadar, caiu na piscina para acompanhar o filho. Hoje, eles treinam juntos. No mesmo bairro da cidade de Londrina, mora um casal que virou referência no enfrentamento dos acidentes de trabalho. Eles mantêm um site para apoiar pessoas
que sofreram mutilações. Flávio perdeu os braços ao tocar nos fios de alta tensão. Não usava equipamento de proteção, nem se certificou de que a rede estava mesmo desligada antes de executar o serviço. Jane quase perdeu a perna em um acidente de moto em que avançou a preferencial sem olhar. Hoje, ela anda com a ajuda de uma órtese. O Flávio e a Jane trabalham hoje no apoio a pessoas que sofreram mutilação e também fazendo palestras sobre prevenção de acidentes. E quando se trata de prevenção de acidentes, Flávio, a conversa de vocês é sempre franca e direta. Por que é assim? Exato. Por quê? Porque a gente quer mostrar para as pessoas, né? Eu conto a minha história, eu conto esse choque elétrico que eu levei de 13.800 volts, para as pessoas olharem e acreditarem que um acidente de trabalho pode mudar a sua vida completamente. Então não dá para você usar meias palavras. Você tem que ser direto, objetivo, contar. Tanto é que assim, eu conto o que foi que aconteceu comigo no meu acidente. Eu não morri por 10 segundos. A gente tenta falar a nossa história, deixar a pessoa bem consciente para a pessoa evite que a pessoa vá trabalhar consciente, para não fazer a mesma besteira que a gente fez. Que nós vamos carregar isso aqui para o resto da nossa vida. E eu quero que as pessoas olhem, escutem a nossa palestra e não façam a mesma besteira. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. A rede varejista Extra foi condenada a indenizar uma ex-empregada discriminada por excesso de peso. Ela teve o nome escrito em um hipopótamo de brinquedo, que ficou exposto na recepção do supermercado. A brincadeira praticada pelos superiores resultou em uma condenação por danos morais no valor de R$10 mil. Para a terceira vara do trabalho de Cuiabá, o supermercado errou ao não inibir práticas de mau gosto no ambiente de trabalho. O TRT da 10ª região confirmou a justa causa aplicada pela rede de supermercados Supermaia em Brasília na dispensa de um empregado que ofendeu um gerente. O empregado alegou que foi demitido sob acusação de furto não confirmado. Já a rede de supermercados afirmou que a justa causa foi aplicada pela falta grave cometida pelo empregado, diante dos palavrões dirigidos ao superior hierárquico. Para a Justiça do Trabalho, ao perder o controle, o empregado violou o dever de urbanidade e praticou falta grave prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. O TRT de Goiás manteve decisão de primeiro grau que reconheceu o vínculo de emprego entre uma trabalhadora e a empresa de cosméticos Avon. Ela atuou por 4 anos como executiva de vendas, das 8 às 5 da tarde, colaborando pessoalmente com a gerente do setor de reuniões. O tribunal considerou que ficou demonstrada a presença de todos os requisitos da relação de emprego, como subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade previstos em lei. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas de uma cuidadora de idosos e da assistente social da clínica são respondidas por uma juíza do TRT de Sergipe. E ainda hoje, Encontro Nacional de Boas Práticas da Justiça do Trabalho reúne magistrados e servidores para promover o aperfeiçoamento das rotinas de trabalho nos TRTs. Nós voltamos em instantes. Vamos saber o que os tribunais têm feito para aprimorar a atuação da Justiça do Trabalho. Chegou a hora do JT em ação. Os gestores do programa Trabalho Seguro se reuniram no Tribunal Superior do Trabalho para tratar das ações do programa neste primeiro semestre. Foram 4 dias de debates. Em 2015, as ações se concentram na prevenção de acidentes com máquinas. Um seminário nacional com especialistas no assunto será realizado no Tribunal Superior do Trabalho em outubro. O número de processos eletrônicos superou o de processos físicos na 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. A unidade judiciária tem atualmente 1.612 processos tramitando no sistema Processo Judicial Eletrônico e 1.611 por meio físico. A 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre é a primeira unidade da capital gaúcha a atingir esse resultado.
Em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física, celebrado em 17 de abril, ministros, servidores, terceirizados e estagiários do TST fizeram uma pausa no serviço para cuidar da saúde. O 6º revezamento de caminhada reuniu 25 equipes, que também doaram alimentos a instituições carentes. Foram mais de 2.000 quilos de mantimentos arrecadados. Patrões e empregados sempre querem esclarecer dúvidas trabalhistas. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos ver o que uma cuidadora de idosos e a assistente social da clínica querem saber. Quem responde é uma juíza do TRT de Sergipe. Acompanhe. Caso eu trabalhe 12 horas ou mais por dia, eu teria direito a um local de descanso e uma alimentação. A regra é que para o trabalho em 12 horas você tenha 1 hora de intervalo intra-jornada, né, dentro da jornada. E esse intervalo ele não pode ser suprimido ou diminuído, nem mesmo por convenção coletiva ou acordo coletivo. No entanto, a questão relativa ao local onde esse descanso deve ocorrer, a gente vai para a NR 24, que a NR 24 diz o quê? Que para as empresas com mais de 300 empregados, é obrigatória a existência de um refeitório na empresa. Então, fora dessas hipóteses em que existe a obrigação legal de um refeitório, nós cairíamos na regra geral em que o intervalo poderia ser gozado em qualquer local, não necessariamente dentro da empresa. Eu gostaria de saber se o cuidador de idosos ele pode seguir uma carga horária de 8 horas ou pode haver exceção? Bom, a atividade de cuidador ela não é regulamentada no Brasil. Nós não temos uma lei específica que cuide do tema. E por conta disso, existem 2 espécies de cuidadores. Aqueles cuidadores que trabalham em casas de família, ou seja, aqueles que têm uma natureza jurídica de trabalhador doméstico, e aqueles que trabalham em clínicas. E essas pessoas que trabalham em clínicas vai depender o enquadramento dessa pessoa da função que ele efetivamente exerce. Então, às vezes, ele pode ser um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, vai depender. E a questão relativa à jornada vai depender também disso. Por quê? O normal é que cada um tenha a jornada de 8 horas, mas, eventualmente, pode haver uma previsão em norma coletiva, ou seja, acordo ou convenção coletiva, que essa jornada passe a ser 12 por 36. Então, 12 horas de trabalho, 36 horas de descanso. No entanto, essa exigência de que a jornada seja estabelecida através de norma coletiva, ela é apenas para aqueles que trabalham em empresas, né? Em hospitais, em clínicas de cuidadores de idosos. Em relação aos que trabalham em casas de família, a jurisprudência vem entendendo no sentido de que é dispensável que o acordo seja coletivo. Então, nessa hipótese, o acordo poderia ser individual, firmado entre o empregado e o empregador, e mesmo assim ser permitida a jornada 12 por 36, excepcionalmente. Vamos viajar até 1943. Nesse ano, um decreto-lei criou a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. É o que você confere agora no quadro Memória JT. 1943. Foi neste ano que o Brasil conseguiu unificar em uma só lei toda a legislação trabalhista do país, desde a Revolução de 1930. A iniciativa foi do ministro do Trabalho na época, Alexandre Marcondes Filho, que reconheceu a necessidade constitucional depois da criação da Justiça do Trabalho em 1941. A missão foi confiada a 5 juristas, que trabalharam na elaboração do texto durante cerca de 1 ano. O Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, conhecido como Consolidação das Leis do Trabalho, foi sancionado pelo então presidente Getúlio Vargas. A assinatura ocorreu no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, que estava lotado para comemorar a conquista. A legislação entrou em vigor no dia 10 de novembro do mesmo ano. A lei também ficou conhecida pela sigla CLT, que deu origem ao termo seletista, que identifica o trabalhador com registro em carteira de trabalho. A legislação tem 8 capítulos e 922 artigos, que tratam de temas como identificação profissional, jornada de trabalho, salário mínimo, férias, segurança e medicina do trabalho, proteção ao trabalho da mulher e do menor, previdência social e regulamentação de sindicatos.
próximo programa, vamos até 1944, ano em que uma portaria impedia o segmento de reclamações trabalhistas apresentadas por pessoas naturais de países do eixo. A medida foi tomada em favor da segurança do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. No próximo bloco, Encontro Nacional de Boas Práticas da Justiça do Trabalho reúne magistrados e servidores para promover o aperfeiçoamento das rotinas de trabalho nos regionais. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos viajar até Campinas, São Paulo, para conhecer as animações do cineasta Maurício Squarize. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT de Mato Grosso disponibilizou um post para explicar o papel e atuação de 3 instituições: Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho. Saiba mais em facebook.com/TRT Mato Grosso. Este mês, magistrados e servidores de todos os TRTs do Brasil se reuniram no Encontro Nacional de Boas Práticas da Justiça do Trabalho. O objetivo do evento foi promover o aperfeiçoamento das rotinas de trabalho nos regionais. Para isso, foram apresentadas propostas de experiências inovadoras, tanto na área jurídica quanto na área administrativa. O cartão de crédito pode ser usado para pagar diversos itens, inclusive dívidas trabalhistas. Esta novidade é um dos projetos apresentados no 2º Encontro Nacional de Boas Práticas da Justiça do Trabalho. O cartão de crédito veio surgir como uma alternativa, para alavancar esse processo de pagamento das dívidas trabalhistas, uma forma segura de pagamento, na verdade. E apesar de ser parcelado, o pagamento é integral para o trabalhador. A administradora do cartão se responsabiliza por fazer o pagamento. Além deste, outros 139 projetos foram inscritos na 2ª edição do encontro. O tempo não era suficiente para abranger todos, então foi feita a seleção desses temas, atingindo, portanto, 44 temas com uma novidade. Esse ano o TST comparece, através do ministro Cláudio Brandão, para apresentar também os seus projetos de boas práticas que é utilizado pelo Tribunal Superior do Trabalho. É importante nós sabermos que o TST nada mais é do que um tribunal que quem muito se assemelha aos tribunais regionais e, portanto, ele pode se aproveitar, sim, de uma boa prática. A sinergia que eu disse envolve essa troca de experiências. O Tribunal Superior com os regionais e destes com o TST. Os projetos apresentados já foram finalizados ou estão em andamento e todos eles abordam os grandes desafios do judiciário trabalhista. Ao final do encontro, cada prática poderá ser aplicada em outros regionais, criando um intercâmbio de boas experiências para melhorar ainda mais o atendimento à população. E neste ano, a interação ocorreu também à distância. Pela primeira vez, o evento foi transmitido ao vivo pela Web TV do TRT da Bahia. Logo após a minha apresentação, que acabou por volta de 12h40, eu lá, meu setor, os servidores que trabalham comigo lá em Natal, receberam uma ligação de um tribunal, o Tribunal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, interessado no material que foi apresentado aqui na palestra, cerca de 30 minutos antes. Então, isso realça a importância de ter essa divulgação e essa transmissão ao vivo para os outros regionais. É quase que um reality. E neste reality, outros projetos tiveram grande audiência. Entre eles, um núcleo de conciliação humanista que utiliza técnicas de psicologia para promover acordos. Colocamos uma mesa redonda, que a psicologia explica todo esse favorecimento para o diálogo quando as partes estão nessa postura numa mesa redonda. A cadeira é posicionada todos num tamanho só, não tem altura para magistrado, altura para advogado,
todas são posicionadas, e inclusive o próprio acolhimento das pessoas quando chegam para fazer a tentativa de conciliação, a gente já deixa que eles se localizem, escolham a própria cadeira, não tem uma definição como tem na sala de audiência tradicional, o empregado senta de um lado, o empregador senta do outro, lá não tem lados. As práticas apresentadas no encontro serão recomendadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho para fazerem parte do planejamento estratégico dos tribunais. E nós vamos depois fazer uma reunião interna para avaliar todos os projetos e não fazer uma eleição, uma imposição da adoção de projetos, mas eleger aqueles de maior resultado e recomendar para que todos os tribunais incorporem essas ações nos seus planejamentos estratégicos. Hoje, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer as animações do cineasta Maurício Squarizi. Ele vive em Campinas, São Paulo, e desde 1979 já produziu documentários e 15 curta-metragens que foram apresentados aqui no Brasil e no exterior. Quando as luzes se apagam e a tela brilha, a sétima arte dá vida a personagens dos 4 cantos do mundo. Assim nasce uma história no cinema, muitas em formato de desenhos. São as animações, que começaram a ser feitas no Brasil em 1917. Atualmente, com recursos tecnológicos cada vez mais avançados, os custos diminuíram e a produção aumentou. E para descobrir como que esse trabalho é feito de pertinho, é só viajar com a gente. Fomos até o estúdio do cineasta Maurício Squarizi em Campinas, São Paulo. Aqui ele nos mostra como é feita uma animação. O vídeo são 30 imagens para cada um segundo. E o animador tem que produzir essas 30 imagens, sabe? Então, e é uma por uma. Então, sabe, seu filme vai ter 10 minutos, vão ser milhares de imagens, né? E você tem que desenhar cada uma delas, né? Por exemplo, eu estou fazendo a Cláudia piscando. Eu faço esse olho bem aberto numa folha. Aí eu coloco outra folha, estou vendo aquele olho bem aberto e desenho ele um pouquinho mais fechado. Coloco a terceira folha, estou vendo as duas imagens, faço a terceira imagem com ele um pouquinho mais fechado. E vai até dar uns 8, 12 desenhos até seu olho ficar totalmente fechado. Mas esse é só o primeiro passo. Depois dos desenhos feitos à mão, todas essas figuras são escaneadas. Já no computador, elas são coloridas. Aí começa o trabalho de edição, ou seja, de juntar cada pedacinho desses desenhos que agora vão ganhar movimento e a voz dublada por artistas. Nosso herói entra em Cayena, que é a capital da Guiana Francesa. Palheta se produz todo e entra em Cayena como um príncipe encantado. Maurício conta que o mercado da animação cresceu muito no Brasil nos últimos anos. O país está importando menos produtos e investindo mais na criatividade dos nossos profissionais. Desde 1979, Maurício Squarizi já produziu documentários, além de 15 curtas-metragens que foram apresentados aqui no Brasil e no exterior. Nada passa despercebido para ele. Basta um olhar a uma cena do cotidiano, como essa aqui, essa nossa reportagem, e o cineasta transforma, olha só, uma imagem real em um desenho bem divertido, como essa caricatura aqui. E é com essas pequenas caricaturas e uma história bem brasileira que o cineasta se prepara agora para lançar seu primeiro longa-metragem. Café, um dedo de prosa, promete conquistar os europeus. O lançamento vai ser no primeiro semestre deste ano, em Portugal. Ninguém podia imaginar que o café, nossa história, iria mudar. O café gostoso, bonzinho, hein? Sempre uma coisa que me estimula muito, eu tenho interesse pela história do país, né? Até para entender o que está acontecendo, né? Na minha vida, eu conhecer a história do país é muito importante. Então, eu já fiz vários filmes contando a história. Há um bom tempo já que eu estava muito interessado em contar a história do café, conhecer e contar, né? Então, eu fui estudando muito a história do café, lendo tudo que era fonte, né? Fiz uma primeira versão de roteiro, fiz uma segunda, fiz uma terceira, que eu queria também que o filme fosse um filme, como é o meu primeiro longa, eu não queria ficar me criando uma coisa muito cara, depois você gasta mais tempo buscando recurso, buscando dinheiro, do que fazendo o filme, né? Então procurei fazer um filme que não fosse muito caro. Então são só 2 atores, que é um casal de amigos que chega numa cafeteria
e vão conversando sobre a história do café. E o que eles estão conversando eu vou ilustrando com animação. Não tem outra coisa, não tem como viver assim, sem ver ou fazer cinema o tempo todo. Né? É uma paixão, eu acho que é uma necessidade mesmo. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!